Origin Eugene Johnson, Pemage Sangong Polan, Yatsen Chugin Yodrunye, Pemajun Eje Sundran, Cordo Cadro Mampecor, Che Sodanrupchi. Jinji Lapchir Jesu So Guru Pema Siji Hum Orjin Yurjin Ujam San Pema Gesa Dong Pola Yat Sen Chugin Yudrum Ye Pema Jun Jesu Drang Cordo cadro mampeco, che sodanrupche, jinji lapche jesu so, guru pe masi je orjen yujin ujam san, pe mage sardo pola, Yatsen Chogi Nyodrunye Pema Jun Neje Sudran Kordo Kadro Mampe Kor Che Sodadrupche Jinji Lapche Jesu So Guru Pema Si Jehum Sanje Chodan Sochi Chodan La Janchu Bardo Dagi Chapsu Che Dagi Jinsu Jipe Sonanche Drola Pinche Sanje Dropasho Sanje Chodan Sochi Chodan La Janchu Bardo Dagi Chapsu Chi Dagi Jinsu Jipe Sonanche Drola Pinche Sanje Dropasho Sanje Chodan Sochi Chodan La Janchu Bardo Dagi Chapsu Chi Dagi Jinsu Jipe Sonanche Drola Pinche Sanje Dropasho. Eu só vou fazer um teste no meu microfone aqui, peraí. Ótimo. Então, o que a gente olhou na semana passada, aquele exemplo que é genial, né? Que ele usa para poder explicar o sentido dos ensinamentos budistas, a gente vai retomar hoje para poder então estender um pouco mais e a gente poder olhar algumas outras coisas com esse olhar, né? Então, antes mesmo da gente entrar no trecho que seria de hoje, a gente vai olhar, a gente vai retomar rapidinho o trecho da semana passada, que é o trecho que diz ali do 77 ao 79, é como se fosse o PDF 35, ele tem um número na frente. E isso aqui é muito interessante, né? Essa conversa toda, porque ela é como se fosse uma conversa muito improvável da gente encontrar dentro do contexto tradicional dos ensinamentos budistas, porque é como se eles tivessem muitas vezes um caráter muito formativo, né?
E a gente a gente gosta de uma coisa tarefeira, né? É que a gente se matricula, e aí a gente estuda um texto, depois a gente estuda outro, tem uma sensação de progressão ali dentro, né? É quase como se a gente estivesse numa grade curricular budista, e a gente pensa, bom, o que que eu não estudei ainda? E, e aí a gente vai caminhando ali como se fosse assim mesmo, né? A questão é que não, é que mesmo que a gente estude, tire 10 em todas as disciplinas, Yama segue por aí, impermanência, decrepitude, doença e morte. E basicamente nós rodamos. Então a gente passou, mas rodou. Então fica faltando um monte de coisa. E aqui o Musa Soseki, ele está nos alertando sobre isso, né? Ele está dizendo, olha, não se relacionem com a prática como alguém que está se relacionando com um processo convencional de estudo ou com um processo convencional de relação com um caminho espiritual, porque é muito mais profundo do que a gente poderia imaginar. Então aqui, por exemplo, ele vai usar como um exemplo apenas essa noção que eu mesmo nunca me aprofundei nela, mas eu estou olhando para ela aqui puramente como um exemplo do que ele vai chamar de 5 casas do Zen. Basicamente, isso aqui serve para todas as escolas budistas que a gente for entrar em contato, né? Então tem os Hinayana que a gente ouviu falar, e tem os Mahayana, e aí tem os Madhyamika, e aí tem os Vajrayana, né? Então a gente vive dividindo os budistas em escolas, em linhagens, né? Para não dizer os diferentes caminhos espirituais. Então tem os que tomam chá, os que não tomam chá, tem os que focam na consciência, tem os que vão focar no corpo, na dança, tem os que vão focar no silêncio, tem os que vão focar na música, e o céu é o limite, né? Literalmente. Então aqui é uma forma que a gente utiliza do próprio Sansara de catalogar as coisas, né? Então aqui é um pouco essa pergunta, né? Bom, mas o fato de que, vamos dizer assim, especificamente no Zen, existem 5 casas, que nem vem ao caso a gente entrar, porque não é esse o sentido, isso não indicaria que existem muitos níveis no atingimento do Dharma? Aí, aqui ele está explicando, na verdade, o processo, o processo como um todo da gente subdividir as pessoas, da gente dividir a experiência, né? Então ele diz assim, a divisão aqui no caso específico do Zen em 5 casas não aconteceu porque há diferentes níveis no atingimento do Dharma, mas porque há diversas maneiras diferentes de conduzir as pessoas para a natureza original, para a experiência da liberação. Isso não é igual à forma como as escolas eruditas ensinam as diferentes doutrinas, de acordo com as suas respectivas interpretações do Dharma. Na escola Zen, o atingimento do Dharma, ele significa a realização direta da base da natureza original, e não a compreensão rigorosa dos ensinamentos doutrinários dos Budas e patriarcas. Aqui é a experiência, ele está trazendo ênfase nisso, né? Consequentemente, as palavras utilizadas por Mestre Zen não são ensinamentos direcionados a essa compreensão, mas meios hábeis para levar os seus alunos diretamente à iluminação. Tem uma diferença entre a gente aspirar a se relacionar para poder entender, da gente olhar para aquilo como um meio hábil para a iluminação. É muito diferente. A gente abrir um livro para estudar e da gente olhar aquilo como um meio hábil para a iluminação. É muito diferente. Isso a própria meditação é muito diferente. Entre eu sentar para acalmar a minha mente e eu sentar para praticar a experiência da iluminação que for possível. Isso muda radicalmente, né? É muito diferente. As palavras de um professor do Zen, mas enfim, de um professor do Dharma, ocasionalmente são direcionadas para o atingimento desse princípio último, e ocasionalmente são empregadas como uma expressão desse princípio. Em ambos os casos, elas estão além da compreensão cognitiva da consciência deludida, e elas são, portanto, chamadas de barreiras dos ancestrais do Zen. Aí ele vai citar, o mestre Zen da Rui disse, mesmo com o verdadeiro despertar,
e a verdadeira realização, se nós ainda não tivermos realizado o Dharma completo, nós cegamos os outros ao ensinar com base no nosso próprio despertar e na nossa própria realização. Saiba, portanto, que a orientação dos professores com a visão clara do Zen não é baseada no despertar e na realização pessoais, como se só eles tivessem atingido aquilo e ninguém mais, portanto, eles são muito especiais. Não é isso. Então, ele está deixando bem claro. Não é um virtuoso, assim, que ele chegou a algum lugar, né? É um processo de justamente reconhecer uma impessoalidade muito profunda. Agora ele vai contar a história da pequena Jade. Ele vai dizer assim, em tempos antigos, um oficial do governo convocou o Zhu Faiyan, que era um mestre, né? E perguntou o que se caracterizava a escola Zen. Aqui a gente pode ver o que seria a essência do budismo. Aí esse mestre, o Zhu Faiyan, ele respondeu que a natureza do Dharma, do budismo, da escola Zen, não pode ser compreendida com a mente deludida. Mas uma ideia geral daquilo do que ela trata pode ser adquirida com o seguinte poema. Ele conta esse poema. E o poema diz assim: eu tento expressar os meus sentimentos, mas eu sou incapaz. Aqui, nessa antecâmara, eu expresso a minha tristeza, chamando repetidamente a minha criada, a pequena Jade, sem motivo algum, além de fazer com que o meu homem ouça a minha voz. Então aqui o muso ajuda a gente a entender o contexto, né? Então, meu homem, que tem ali na última frase, se refere ao amante da jovem mulher que escreveu o poema. Um dia, quando esse homem estava próximo da casa dela, ela desejava que ele soubesse que ela estava por lá, que ela estava em casa. Cuidadosa com a sua reputação, porém, ela repetidamente chamava sua criada, a pequena Jade, pedindo que ela elevasse as cortinas de papel ou abaixasse as persianas de bambu, sem nenhum propósito, além de deixar que o seu amante ouvisse a sua voz e soubesse que ela estava em casa, que ela estava presente. Aí ele diz: os métodos utilizados pelo budismo são similares a isso. Todos são dispositivos expedientes, são meio usáveis, como o chamado da pequena Jade. Eles não são o ponto final, mas como a gente precisa de um tipo de comunicação, essa comunicação passa a acontecer. Mas o sentido profundo não está dentro do aspecto da comunicação em si, né? A gente, quando vai ouvir um ensinamento, ali não é o ponto final, mas aquilo nos comunica para uma outra coisa, no fundo, né? Esse que é o sentido. Se a gente se apegar ao que está sendo dito, a gente vai ficar tentando interpretar, ou a gente vai pensar, mas como é que a pequena Jade subia a cortina? Ah, ela primeiro segurava com uma mão, depois ela segurava com a outra, daí ela puxava, aí levava tanto tempo para descer. Não é o sentido, né? Os métodos utilizados pelo budismo, pelas 5 casas, são similares a isso. Eles são meio hábeis, como o chamado da pequena Jade. Porém, hierarquizar as respectivas escolas de acordo com os méritos relativos das suas tradições orais e literárias simplesmente revela que nós não compreendemos a intenção dos fundadores dessas escolas. Aí a gente, para entrar direito no texto de hoje, a gente vai então só reler, porque é muito interessante, esse 79, que é o verdadeiro significado dos ensinamentos do Buda. Aí o Shogun, né, o imperador do Japão, que enfim é que está fazendo as perguntas, ele fica intrigado. Ele diz assim, bom, então em algum momento, será que o Buda teria empregado tais métodos nos seus ensinamentos, esse da pequena Jade, né? Aí ele diz assim, na visão do Zen, todos os ensinamentos do Buda, ao longo de toda a sua carreira, eles eram meio usáveis, dispositivos expedientes, exatamente como o chamado da pequena Jade. Isso aqui é muito importante. Por exemplo, os templos, eles são como o chamado da pequena Jade. Eles não são o fim em si mesmo.
Eles são capazes de nos comunicar para um outro lugar. Só que esse lugar a gente não tem como falar para alguém, mas a gente quando entra tem uma comunicação que acontece e a gente, nossa, a gente passa a sentir alguma coisa. Tem alguma imagem, tem um sentido que não pode ser dado de outra forma senão através da construção de um templo, por exemplo. Então são formas de comunicar, só que elas mesmas não são o ponto. Assim como sentar na posição de meditação, assim como fazer as oferendas no altar, tudo isso são como Jade. Eles não são o ponto final, mas eles nos ajudam a comunicar dimensões internas nossas, né, que afloram e que a gente passa então a tomar refúgio nelas. Se a gente paradoxalmente não tem essa experiência que a gente chama de externa, como a pequena Jade indo lá baixar e subir a cortina, a gente não vai ficar sabendo que... Como é que o rapaz aqui ele ia saber que a mulher estava em casa? Não ia ficar sabendo. É porque ela chamou a pequena Jade, que baixou e subiu a cortina, e ele olhou. Certo, alguma coisa aconteceu. É a mesma coisa. Então, por isso que é contraditório. Ele vai falar, ocasionalmente o Buda ensinava que todas as coisas são impermanentes. E ocasionalmente ele dizia que todas as coisas são eternas. Ocasionalmente ele explicava que as coisas são irreais. E ocasionalmente ele dizia que o Buda Dharma não tem relação alguma com a palavra escrita. Ocasionalmente que as explicações verbais são o próprio corpo do Dharma absoluto. Todos esses ensinamentos, eles são como chamar a pequena Jade e pedir para que ela eleve ou abaixe as cortinas de papel. A verdadeira intenção do Buda, do Tathagata, não reside nas palavras e nas frases. A despeito disso, pessoas que não sabem nada a respeito do significado do que disse o Buda, pegam o seu conteúdo intelectual, do que ele disse, acreditam nas coisas específicas que se adequam às suas visões deludidas e acreditam que elas expressam aquilo que o Buda estava verdadeiramente tentando comunicar. E aí a gente começa daqui a pouco a brigar uns com os outros, para ver quem é que tem mais razão, ou quem é que está com o ensinamento mais verdadeiro do que é o budismo, do que é a meditação, do que é o Rinpoche aquele, da iniciação aquela. E aí começa a surgir a Guerra Santa, basicamente, né? Mas, no fundo, é como uma instrução... Ele diz aqui, isso é similar a acreditar que as instruções da mulher, a pequena Jade, de elevar, abaixar as cortinas, expressavam o que ela realmente tinha em mente. Isso é muito interessante, né? Então, esse aqui é a conversa da semana passada, né? A gente vai parar nesse ponto aqui. Aí vem a conversa dessa semana, que é uma continuação desse assunto, né? Que é muito interessante. Porque ele vai dizer, hoje é o 80, né? Então, que é o capítulo seguinte, basicamente. Então, diz assim: o Buda tinha duas maneiras de pregar o Dharma, que é a pergunta, né? Chama doutrina e Zen. É como se fosse a doutrina e a realização, a experiência direta. Quando ele fala Zen, ele está expressando a realização. Ele está distinguindo um do outro, né? Então ele diz assim, o Buda tinha duas maneiras de pregar o Dharma. Uma maneira é chamada ensinamento adaptado, em que o Buda pregava de acordo com a capacidade dos seus ouvintes. E a outra maneira, ela é chamada de ensinamento direto, em que o Buda expressava diretamente as suas verdadeiras intenções. Na escola Zen, seria o dispositivo chamado da pequena Jade considerada uma forma de ensinamento adaptado? O que acontece aqui é como se ele tivesse nos representando um pouco, porque é como se a gente estivesse sempre tentando botar dentro de alguma caixinha em algum lugar da mente.
Diz, ah, tá, agora eu entendi. Isso aqui é assim, a gente, ploft, a gente entendeu, guardou na nossa prateleira. E diz, ah, tá, agora eu entendi, beleza. Aí a gente botou na nossa prateleira e deixou lá. Então, mesmo uma instrução super bonita e profunda da experiência, a gente consegue fazer isso. Aí ele diz assim, a resposta dele, categorizar alguns dos ensinamentos dos sermões do Buda, do Tathagata, como ensinamentos adaptados e outros como ensinamentos diretos, isso é a abordagem das escolas doutrinárias. Aqui não seriam só as escolas doutrinárias como se fossem escolas que a gente pudesse estudar a respeito, mas isso aqui é uma forma de se relacionar com as coisas, é uma forma de se relacionar com a própria prática. A gente teria que olhar dentro se a gente não faz parte das escolas doutrinárias nesse momento, porque no fundo é o que ele está tentando fazer a gente se liberar das escolas doutrinárias. Que é como se a gente tivesse um karma para querer a escola doutrinária, porque é como se o nosso javali ficasse melhor ali dentro. Porque aí ele vai estudando, ele vai entendendo, ele tem uma sensação de um trajeto em que ele pensa, ah, isso aqui, esse livro eu já li, esse ensinamento aqui eu já ouvi, essa prática aqui eu já fiz. Aí acontece um obstáculo, a gente pensa, nossa, eu estou muito longe. Aqueles ali devem estar muito mais na frente, eu estou muito atrasado. Isso é pensamento da escola doutrinária, porque a gente fica vendo, tipo, o jogo de tabuleiro, né? Quantas casinhas a gente já andou, quantas faltam, a gente fica tentando imaginar aquilo, né? Aí, de repente, a gente perde tudo, volta a casinha, assim, voltamos para o início, né? Volte 10 casas. Então ele diz, olha, ficar fazendo esse tipo de relação não vem ao caso. Quando os mestres Zen tratam dos ensinamentos do Buda, eles podem se referir a eles como adaptados ou eles podem se referir a eles como diretos. Mas esses termos, eles são simplesmente meio usáveis, expedientes, como o chamado da pequena Jade. Ele diz assim, no Zen é mais ou menos assim, em Guru Yoga não há categorias fixas. Não há. Em Guru Yoga não há categorias fixas. Assim, é possível que o ensinamento do Buda, que hoje é considerado direto, será amanhã considerado adaptado. Então, isso é muito interessante, porque aquilo que surge como um ensinamento direto, aí a gente começa daqui a pouco a catalogar aquilo. Nossa, aquele ensinamento, ele é um ensinamento direto. A gente começa a contar uns para os outros. Aí a gente fica esperando o dia que aquilo vai acontecer com a gente. Então a gente cognitiza ele, a gente deixa ele algo que a gente pode tentar pegar. Aí ele se torna, ele deixa de ser espontâneo, basicamente. Ele passa a ser alguma coisa que a gente tenta guardar. Então ele diz: é possível que o ensinamento do Buda, que hoje é considerado direto, amanhã será considerado adaptado. Esse não é apenas o caso desses dois termos, mas também com paramentos similares, como ensinamentos superficiais versus ensinamentos profundos, ensinamentos falsos versus ensinamentos verdadeiros. A gente olha, especialmente o budismo tibetano, é cheio dessas divisões aqui. Então tem os profundos, a gente não usa exatamente essas palavras, mas é cheio de diferenciações. Tem os relativos e tem os absolutos. Aí tem os inferiores, os medianos e os superiores. É cheio de distinção, é muito impressionante. Aí ele diz aqui, como o antigo mestre disse, a forma Zen, é como se fosse assim, a forma de Guru Yoga de ensinar, é diferente das escolas doutrinárias, da mente doutrinária, a gente poderia chamar assim, porque a gente carrega essa mente doutrinária, que é a mente do Ananda, que o Lama tanto bate, né? A mente doutrinária é a mente do Ananda, é o que ele está explicando aqui, que é a mente do caminho do ouvinte um pouco, né? Então ele diz, nessa expressão direta,
a forma de ensinar, ela é diferente, porque nas abordagens das escolas doutrinárias, do caminho do ouvinte, uma polegada é sempre uma polegada, e um pé é sempre um pé. Isso é muito interessante, porque é como se a gente procurasse uma garantia da realidade, que a realidade não vai nos ludibriar. Então a gente mediu uma polegada e deu uma polegada. E não acabou a discussão. A gente fez um acordo internacional que a gente contou para todo mundo o tamanho da polegada e está resolvido. A gente não precisa mais se preocupar. Uns anos atrás eu lembro de ter visto uma reportagem sobre o quilo, porque mesmo a unidade de medida do quilo, eles tinham um pedaço de ferro guardado num cofre na Inglaterra, que originalmente, quando eles guardaram, pesava 1 quilo. Aquilo era como se fosse o quilo primordial. Só que isso ficou umas centenas de anos guardado e perdeu, acho que umas 2 gramas nesses 300 ou 400 anos. Aí eles tiveram que atualizar o quilo. Eu achei aquilo tão sensacional, porque, no fundo, a realidade não dá garantia pra gente que ela vai ser sempre igual. Quando a gente determina de forma forçada, externalizada, uma polegada é sempre uma polegada, e um pé é sempre um pé. Não tem como a gente avançar no caminho, levando isso ao pé da letra, basicamente, porque a realidade não vai se comportar da forma que a gente gostaria que ela se comportasse. E mesmo uma polegada, daqui a pouco, não é mais uma polegada. Mesmo um pé, nem sempre vai ser um pé. Então é bonito a forma que ele brinca com isso aqui, né. Então ele vai falar, o Buda Shakyamuni, isso aqui, toda formação budista tinha que ter essa frase aqui. O Buda Shakyamuni nunca definiu a si mesmo como um professor da doutrina. Imaginem, o Buda nunca disse que ele era um professor da doutrina. Eu acho essa frase sensacional. Da mesma forma que ele nunca se rotulou como um professor de meditação. Isso aqui é muito interessante. Porque o Buda é desperto, é uma outra coisa. É desperto. Tem uma diferença muito grande entre ser um professor que passa um conteúdo de simplesmente acordar para as coisas. É completamente diferente. Eu lembro do Lama Santen comentando uma vez, ele disse, olha, se a gente inventasse uma formação para lamas, eu tenho certeza que ia bombar, ia ter um monte de gente inscrita. Porque é tudo que a gente poderia imaginar que seria possível, né. O Lama disse, isso é praticamente, não é praticamente impossível, é impossível, porque ele vai explicar que não tem como fazer isso. Porque não é sobre aprender alguma coisa. Desde o primeiro capítulo, a gente já está aqui no 80, o Musa Soseki está dizendo a mesma coisa. Não é sobre aprender alguma coisa que a gente não tenha, que a gente não saiba. É sobre enxergar, é sobre comunicar, né? Uma forma de olhar. Então, o Buda Shakyamuni nunca definiu a si mesmo como um professor da doutrina. Isso aqui é muito profundo, né? É muito importante. E da mesma forma que o Buda Shakyamuni nunca se rotulou como um professor de meditação. Aqui é muito profundo. Quando o Buda Shakyamuni ensinava, ele nunca fez uma distinção, isso aqui é muito bonito, entre os ensinamentos de meditação e os ensinamentos doutrinários. Como se ele tivesse um tipo de privilégio, ou ele estivesse fazendo algum tipo de crítica, né? O Buda nunca fez isso. Uma vez que a realização interna do Tathagata nunca se limitou apenas à meditação ou apenas à doutrina, como se fosse possível, ao fim e ao cabo, uma distinção exata disso, né. Aí ele vai aqui dar uma cutucada, né, o Muso Soseki, ele vai dizer: "A distinção entre doutrina e meditação surgiu apenas quando a misteriosa operação da realização interna do Tathagata respondia de acordo com as necessidades individuais dos ouvintes."
Então não foi o Buda que inventou por conta própria, simplesmente, mas através da misteriosa operação, bonita essa maneira de falar, misteriosa operação da realização interna do Buda. É a compaixão e a lucidez juntas. E essa lucidez e essa compaixão juntas respondiam de acordo com as necessidades individuais. Para alguns mais inclinados a um aspecto filosófico, ele apresentava de uma certa forma. Para aqueles mais inclinados às necessidades individuais, a uma dimensão de introspecção, silêncio, ele ensinava aquilo. Assim, o Sutra de Vimalakirti diz: o Buda prega o Dharma com uma única voz, mas cada ser vivo compreende de sua própria maneira. O Lama está sempre citando aquela frase do Kalo Rinpoche, né? Que o Buda, quando dava os ensinamentos, ele dava todos os ensinamentos. Mas aí cada um vê o que consegue, né? É bonito. O Buda prega o Dharma com uma única voz, mas cada ser vivo compreende da sua própria maneira, como dá conta, né? Então ele diz assim: enquanto o Buda ainda estava no mundo, não havia divisão dos seus discípulos entre os monges doutrinários e os monges meditantes, ainda que estes interpretassem os seus ensinamentos de diferentes maneiras. O Buda convidava as pessoas a verem, isso que ele fazia. Foi apenas após a passagem do Buda que ocorreu a separação de doutrina e meditação, juntamente com a divisão dos ensinamentos esotéricos e da tradição doutrinária e a divisão das 5 casas da tradição Zen. E toda a confusão posterior do Mahayana, do Hinayana e assim por diante, né? Isso é posterior ao Buda. O Buda não fez isso. Mas ele também, não é que isso seja necessariamente uma degradação, ele está explicando aqui como uma compaixão também, né? Então ele diz, olha, essas divisões, elas surgiram porque os professores eminentes desenvolveram ainda mais os métodos de ensinamento do Buda, concebendo meios hábeis, meios expedientes adequados para os temperamentos e preferências de diversos indivíduos, para transmitir o ensinamento central do Buda, que é a natureza original. Então é muito bonito porque os ensinamentos serem tão diversos é porque nós temos diferentes temperamentos e inclinações. Ou seja, o ensinamento ele não precisa ir contra as nossas inclinações e temperamentos. Se a gente tem um temperamento mais pacífico, mais esquentado, mais aterrado, mais aéreo e assim por diante, os ensinamentos vão ser diversos para que cada tipo de temperamento possa se desenvolver a partir do lugar que está. Isso é uma coisa muito profunda, porque aqui no Ocidente, a forma como a gente muitas vezes interpreta é como se tivesse tudo dentro de uma coisa, um estilo que a gente pejorativamente vai chamar de zen, né? Como se todo mundo tivesse que ficar zen. Mas não é sobre isso. Não é sobre tornar todo mundo simplesmente calmo. Vocês vão ver biografias de mestres do passado, eles eram da pá virada, do início ao fim. Eles não eram nem um pouco pacíficos. Isso é muito interessante, porque é como se aqui a gente ficasse imaginando uma coisa um pouco santificada, né? Uma coisa calma, como se tivesse uma velocidade esperada de movimento, de expressão e assim por diante. E isso tivesse de alguma forma próximo a uma imagem interna que a gente carrega de uma experiência de lucidez. E aqui ele está dizendo que não, não necessariamente. Então, os meios hábeis, eles vão se adequar aos temperamentos e preferências de diversos indivíduos. Isso aqui é uma super compaixão, porque a pessoa não precisa mudar o jeito que ela é. Ela não precisa imaginar, porque dependendo do tipo de constituição da pessoa, ela vai olhar, ela pensa, eu nunca vou conseguir ser calmo desse jeito. Eu não tenho chance nenhuma. Nem tomando maracujina, nem fazendo chamata, nem parando de comer carne,
nem tomando chá de camomila, eu não tenho chance nenhuma. Por quê? Porque é o jeito da pessoa. Então, isso é muito importante. Não tem um jeito certo, né? Então, os ensinamentos, eles vão sendo adequados aos temperamentos e preferências dos indivíduos, para transmitir o ensinamento central do Buda, que é a natureza original. Esse é o ponto, né? Todos têm. Essas figuras sábias e virtuosas, elas se tornaram as autoridades doutrinárias e mestres de meditação, que, tendo atravessado os seus próprios vieses deludidos e transcendido a divisão entre meditação e doutrina, é muito importante isso aqui que ele fala, eles estendem uma mão para conduzir os seres até a base da natureza original. A própria compaixão, eles estendem a mão e puxam os seres de acordo com o tamanho do braço e da mão que eles tiverem. Eles vão estender o braço e vão puxar os seres. Em outras palavras, o verdadeiro objetivo dos mestres doutrinários genuínos não está dentro da doutrina. E o verdadeiro objetivo dos mestres de meditação de visão clara também não reside dentro da meditação. Então, da mesma forma que quem tem conexão com o caminho da meditação vai criticar muitas vezes o caminho filosófico, a essência do caminho filosófico não está dentro da filosofia. Quem tem conexão com o caminho filosófico pode criticar a meditação, a essência da meditação não está dentro da meditação. O motivo pelo qual os princípios pregados por esses mestres são diferentes é que todos eles são meios hábeis como chamar a pequena Jade para baixar e subir a cortina. De novo, nós voltamos para a Jade. Não são o ponto em si, mas é como uma forma de comunicar. Ele diz assim: nessa última era do Dharma, os seguidores das escolas doutrinárias e de meditação, para quem os vieses sectários vêm em primeiro lugar, eles acabam afundando no mar do certo e errado. Isso que parece que é escrito nos dias de hoje. A gente pega o que é certo e o que é errado, e isso passa a ser a nossa lente para interpretar o mundo. Aí o caminho espiritual não tem chance nenhuma. Especialmente o Vajrayana. Zero. O Vajrayana não tem como avançar. Quando eu estou dizendo Vajrayana, eu não estou falando assim simplesmente de sadhana, iniciação da idade, né? A visão. O que a gente faz no SEB é Vajrayana. Aí se a gente ficar catalogando em certo e errado, sem poder olhar de uma forma profunda para a nossa mente que tenta enjaular as coisas em certo e errado, a gente vai obscurecer o verdadeiro objetivo dos Budas e patriarcas. O Sutra para sanar dúvidas durante a era da aparência do Dharma afirma: compreender o significado de um sutra apenas com base nas suas palavras é injuriar todos os Budas do passado, do presente e do futuro. Os mestres da visão clara do Zen ou do Dharma, eles não possuem um conjunto preparado de ensinamentos que foram memorizados. Isso aqui é muito interessante. Não se trata de ter decorado, né, as classes de ensinamentos. E aí, então, eles vão dar uma palestra sobre aquilo. Ao invés disso, eles respondem de acordo com a situação, deixando que as palavras venham por si mesmas. Isso aqui é muito profundo, porque se a gente nunca estudou e nunca fez prática e ficar esperando que as palavras venham por si mesmas, vai dar ruim certo, porque vai simplesmente sair o que já tem saído desde que a gente se conhece por gente. Então não é que esses mestres não tenham estudado. A gente lê o Muso Soseki, a quantidade de referência que ele cita aqui, de sutra e de mestre, de coisa que ele conta, é um negócio inacreditável. Aí quando a gente vê
que é uma coisa que seria muito bom de ter traduzido em algum momento, que é a introdução do livro, que é bem grande, que tem umas 70 páginas, eu acho, que é a biografia do Musa Soseki. Aí a gente vai ver o tempo que ele passou em retiro, como que ele fazia a prática. É uma coisa inacreditável. As práticas que ele fazia, o tempo que ele passava em prática, né? Então, ele diz isso como alguém que atravessou essas coisas todas, e não como alguém que senta, reza e espera que aconteça um milagre. Não tem milagre. Mas, tendo nesse lugar, as palavras vêm por si mesmas. Não há estratégias pré-definidas. Se uma pessoa perguntar sobre o Zen, os mestres podem responder com palavras de Confúcio, Mêncio, Laozi e Zhuangzi. Ocasionalmente, eles podem utilizar ensinamentos doutrinários. Eles podem usar ditados populares, ou eles podem, inclusive, apontar para algo nos arredores. Ou eles podem balançar um graveto, ou eles podem gritar alto, ou eles podem elevar um dedo, ou eles podem elevar um punho. São métodos utilizados por mestres Zen. Eles são operação vital do Zen, de Guru Yoga. Aqueles que ainda não atingiram a base da natureza original não podem compreender nem com os sentidos e nem com o intelecto. Por isso que não tem como, por isso que o professor é tão importante. Porque não tem como a gente atravessar a mente cognitiva sem uma coisa dessas. Não tem como. Porque a mente cognitiva vai tentar se apoderar de algo, né? Aí isso aqui surge de um lugar improvável, que é a própria experiência, né? Experiência direta. Ela é improvável, porque ela pode vir de um ensinamento, de uma lembrança de um ensinamento tradicional, pode vir de apontar para um graveto, pode vir de qualquer outra coisa. É inesperado nesse sentido, né? Tem várias histórias na história do budismo sobre isso, né? Aí isso aqui a gente não pode também imaginar que a gente vai tentar estudar todos os métodos não causais de apontar a experiência direta. Então a gente vai e começa a selecionar, bom, algumas vezes eles vão usar graveto, outras vezes eles vão gritar alto, outras vezes eles vão levar um dedo. Não tem como a gente decorar isso e imaginar que é a soma disso que vai produzir alguma coisa, né? Porque não vai. Aí ele segue nesse ponto. Aí o trecho seguinte se chama Ensinar através de princípios, ensinar através de meios hábeis. Aqui, meios hábeis, ele usa dispositivos. Então, ele diz assim, se nós estivermos falando do ponto de vista da natureza original, não há nada que possa ser chamado de ensinar através de princípios ou ensinar através de meios hábeis. Ele começa da melhor forma possível, que é tirando a solidez do ensinamento, da nossa fixação, da nossa reificação no ensinamento. Ele começa já dissecando isso. Aí ele fala, porém, quando meios hábeis são utilizados para aprofundar a mensagem do Zen ou do Dharma, a expressão ensinar através de princípios é aplicada aos métodos que empregam a razão como uma maneira de encorajar os alunos. Enquanto que a expressão ensinar através de meios hábeis se aplica aos métodos que não empregam a razão, ou seja, métodos como o do graveto, do grito, do koan e muitos outros, né? Tilopa deu uma chinelada no outro lá. Várias histórias assim, né? Podia botar aqui o chinelo. Então, para alguns, ensinar através de princípios vai ser crucial, porque tem um aspecto racional ali dentro. Aí o aspecto racional, ele oferece uma sensação de segurança. É muito impressionante, porque é completamente abstrato, mas oferece uma sensação de segurança.
que ela não parece abstrata, mas ela é, que é a velha história da polegada, e do quilo, e do pé, e assim por diante, né. E ensinar através de meios hábeis se aplica aos que não empregam a razão. Aquilo é contraintuitivo, inclusive, né, é contraintuitivo. Por exemplo, o Lama conta várias histórias do Tragdo Rinpoche, né, que eu já contei algumas, né, que é, por exemplo, um método que o Rinpoche usava os 2 métodos, né, mas esses métodos, dos meios hábeis, é como se eles fossem mais impactantes, né, porque eles são inesperados. Então, por exemplo, tem essa história da a pessoa foi falar com ele uma vez, né, uma entrevista, dizendo: "Como é que eu faço para lidar com orgulho?". Eu comecei a praticar e eu me dei conta que eu tinha muito orgulho. O que o senhor diria para mim, né? Se a gente fosse usar o método dos princípios, a gente ia, utilizar um passo a passo, a gente ia dizer: "Olha, você tem uma vida humana preciosa, não desperdice com isso é bobagem, isso é materialismo espiritual. Se você ficar fixado nisso, você vai renascer eu não sei aonde, você deveria ter mais compaixão". Aí a gente começa a explicar para a pessoa. Mas explicar para a pessoa, explicar para nós, é que nem explicar para as crianças. Não funciona, entendeu? Basicamente não funciona, porque é o famoso entra num ouvido e sai pelo outro. Aí disse que o Rinpoche parou, olhou para a pessoa um tempo bem sério e disse: "Orgulho de quê?". Pronto, desmanchou na hora. Então é como se fosse um método, ainda que ele tenha usado palavras, foi muito curto e muito contraintuitivo, né. Resolveu. Em ambos os casos, não são nada mais do que meios hábeis, como o chamado da pequena jade, é liberar a gente de uma região que a gente está fixado e não sabe como sair. E não sabe como sair. Aí são meios hábeis, é como o chamado da pequena jade para subir e baixar a cortina. É a mesma coisa. O antigo mestre disse, muito interessante essa história. A gente não conhece esses mestres porque eles vêm dentro de uma linhagem chinesa muito antiga do Dharma. Vocês imaginem, a gente fala de Guru Rinpoche no século VIII, o budismo na China, ele já existia há muito tempo, porque Bodhidharma chega na China muito antes de Guru Rinpoche no Tibete. Isso aqui é muito antigo, né? Muito antigo. Então ele já começa a frase dizendo: "Um antigo mestre". Então, isso aqui é assim, é atemporal, né, a gente nem sabe que éon que isso aqui aconteceu, né, mas tudo bem. A di a espaço temporal aqui é vasto. Aí ele conta essa história. Um antigo mestre disse: "Antes de Mazu e Baizan", que eram mestres, né, muitos professores utilizavam a abordagem de ensinar por meio de princípios, que é aquele da razão. E poucos utilizavam a abordagem de ensinar por meio de meios hábeis ou dispositivos. Após Mazu e Baizan, que esses professores, esses mestres, né, que eles introduziram com mais ênfase o aspecto do meio hábil, né, esse não causal, muitos professores utilizaram a abordagem de ensinar por meio de dispositivos. E poucos utilizavam, então, a abordagem de ensinar por meio de princípios. Mas vocês vejam que bonito, olha onde é que estava a mente dele para justificar. Então esses mestres, Mazu e Baizan, eles diziam que a atitude deles era de observar o vento e alinhar as velas de acordo com ele. O vento é o vento kármico, o vento kármico que sopra por dentro da gente. Cada caso é um caso. E alinhar as velas de acordo com ele. Para mim, esse é o melhor método, porque a gente não tem como imaginar que a gente vai criar uma disciplina de introdução ao budismo e a gente vai passar um conteúdo e vai sair todo mundo igual no final. Porque cada um está vivendo alguma coisa, cada um tem uma história pessoal, cada um vai se sentir tocado por um pedaço
do que foi falado ao final. Então é como se a gente, mesmo ao final aqui da leitura desse texto, a gente começar a conversar, cada um vai se sentir tocado num ponto. E não tem como ser o mesmo ponto, porque cada um tem o vento kármico. Então é como se aqui o grande desafio desse caso da relação guru, professor, discípulo, é saber adivinhar que vento que está soprando dentro do outro. E aí, ao tentar perceber isso, simplesmente alinhar as velas de acordo com ele. Tem uma diferença muito grande entre alinhar as velas de acordo o vento está soprando, da gente imaginar que o outro tem que interromper o fluxo do vento que está soprando por dentro dele. De dizer, não, isso aqui está errado, isso é samsara, fuja. E a pessoa só tem aquele vento soprando naquela direção. Que chance a pessoa tem? Se é o único vento que está batendo, não tem outro vento. Como pegar um vento torto desses, né? Um vento torto e forte e alinhar as velas para tornar aquele caldo de energia que existe, né? E fazer com que ele vá numa direção que se torne caminho, né? Então ele não tenta domar o vento, ele não tenta cortar o vento, mas é observar o vento e alinhar as velas de acordo com ele. Então é como se ele não criticasse o vento. Isso é um super ensinamento para nós, porque a gente olha e a gente bate o olho e pensa, esse vento aí, a pessoa está no samsara, ela não tem chance. Se ela tiver um vento assim, azul, celeste, calmo, pacífico, aí ela tem chance, mas esse vento dela, ela não tem chance. Isso seria a abordagem da razão, né? Mas aqui é um vento, o vento não dá razão para nós, né? O vento é o vento. Como observar o vento e alinhar as velas de acordo com ele? Então, essa é uma sutileza, é uma delicadeza dessa abordagem, né? Em que ela é completamente necessária. Observar o vento e alinhar as velas de acordo com ele. E aí ele faz uma constatação muito bonita aqui. E essa constatação diz assim: hoje em dia, os alunos que gostam de ensinamentos por meio de princípios, ou seja, mais racionais, né, a gente poderia dizer, eles tendem a não gostar de ensinamentos por meio de dispositivos. Eles podem argumentar que é tudo uma viagem, que não tem sentido nenhum entre um graveto e uma chinelada e assim por diante. Não tem sentido nenhum. Só que aqueles que gostam de ensinamentos por meio de dispositivos, eles tendem a não gostar dos ensinamentos por meio de princípios. Eles vão dizer tudo meio chato, meio racional demais, fico estudando um monte e não sai do lugar. Só que o que acontece? Se a gente tiver apegado à nossa tendência e não tiver aberto, nenhum dos dois tipos de alunos compreende o método dos mestres fundadores. Se você disser que o ensinamento por meio de dispositivos, de meios hábeis, é o método superior, você diria então que todos os mestres anteriores a Mazu e Baizan, eles eram desprovidos do olho do Zen? Ou seja, passaram-se séculos, gerações de mestres completamente realizados. Aí só porque eles não usavam o método não convencional, eles não tinham o olho do Dharma? Não faz sentido nenhum. Agora, se você disser que os ensinamentos de princípios é superior, ou seja, desse da razão, você diria que Lindi e Deshan não conheciam o verdadeiro significado do Zen? Aí são mestres subsequentes. Ao longo dos seus 50 anos ensinando, Shakyamuni pregou em mais de 300 ocasiões. E, no entanto, o Lankavatara Sutra diz, desde o início, no Parque dos Veados, até o fim, no rio
Hiranyavati, o Buda não disse uma única palavra. Esse trecho aqui do Lankavatara Sutra é um dos que mais me impressiona. O Buda não disse uma única palavra. Isso aqui é um koan. Se compreendermos o sentido dessa afirmação, haverá algum ensinamento que possa ser desprezado como ensinamento por meio de princípios? Aí aqui ele conta uma outra história, né? O Musa aqui é muito bom contar a história. Ele vai citar uns outros mestres. Então ele vai falar desse mestre que chamava Fayan Weni, e uma vez ele perguntou para Juetiezui. Ele disse assim, olha, eu ouvi dizer que o seu professor, Zhao Zu, ao ser perguntado sobre qual seria o significado da vinda do oeste de Bodhidharma, era um sinônimo da pergunta da iluminação, né? Ele respondeu, a árvore de junípero no jardim. Isso é verdade? Aí o Juetizui esse respondeu, o meu falecido professor nunca disse tal coisa, não o calunie. Só que esse Juetizui, ele era um dos maiores discípulos desse grande mestre, o Zhao Zu. Então ele saberia que o Zhao Zu de fato falava sobre uma árvore de junípero. Por que então ele respondeu dessa forma? Foi porque o Juetizui nunca teria aprovado ninguém que interpretasse conceitualmente as palavras de Zhao Zu. Num dos trechos iniciais aqui do Diálogos de um Sonho, ele conta uma história muito boa também, que ela dizia respeito a um aluno que vai perguntar para um mestre sobre... É como se ele estivesse buscando uma confirmação do pensamento dele. Aí ele guardou as palavras que ele ouviu, aí ele quer confirmar se era aquilo mesmo. Aí o mestre esse diz, as palavras estão certas, mas só que está errado. É um pouco isso, né? Você decorou, só que está errado. Está errado por quê? Porque você não está nesse lugar. Você está só dizendo as palavras. Então está certo, mas está errado. Esse é um pouco esse paradoxo aqui que ele está dizendo, né? Então ele diz, isso não se aplica apenas a esse koan. Isso a todos os outros koans ou todos os outros meios hábeis expressados pelos mestres. Koan é simplesmente um meio hábil. Se nós impusermos interpretações sobre as diferentes expressões deste meio hábil, obscureceremos aquilo que os mestres estão verdadeiramente tentando transmitir. Uma pessoa completamente liberada, ela pode pegar ouro e transformá-lo em terra. E ela pode pegar terra e transformá-la em ouro. Quando tais pessoas seguram algo em suas mãos, como você sequer poderia saber se se trata de terra ou ouro? Não é diferente com os ensinamentos. Mas quando um mestre de visão clara expressa o ensinamento, é impossível defini-lo como um ensinamento através de princípios ou ensinamento através de meios hábeis, de dispositivos. A gente vai, vamos parar nesse ponto aqui, porque o próximo capítulo, né, o 82, que é muito interessante, a gente vai olhar semana que vem, porque não é que a gente mude de assunto, mas é como se um pouco a gente mudasse, né? Ele vai agora fazer ah, uma contemplação das diferentes práticas que a gente pode fazer dentro do budismo, né? Aquelas que a gente chamaria de práticas fáceis e das práticas que demandam esforço. Dentro do Vajrayana, especialmente, vai surgir essa distinção conceitual, né? E é muito interessante a forma como ele vai abordar aqui, né?
porque ele vai destruir basicamente essas distinções, e aí depois que ele destrói, ele recupera aquilo como a coisa da Jade subindo e baixando a janela. É um meio hábil, no fim das contas, né? É só isso. Mas ele explica de um jeito muito bonito. Aí vale a pena a gente parar e olhar por um tempo, porque aqui é muito interessante. Agora, eu estava agora, essa semana, no final dos pujas com o Lama, eu acho que foi na segunda, pode ser. A Regina, que está aqui no Bacupari, ela fez uma pergunta sobre algumas práticas, né? Como, por exemplo, a prática de Poa e outras práticas que poderiam ser feitas no momento da morte. E aí o Lama deu uma resposta maravilhosa, né? Do tipo, olha, o importante não é ser uma prática rápida, ser uma prática difícil. O importante é a lucidez. Então, se a gente quer alguma prática que a gente chamaria de fácil para tapar buraco da nossa ausência de prática, aquilo não vai funcionar, né? Então tem um contexto mais profundo que precisa ser olhado. E aí aqui nesse capítulo o Buzo Soseki ele vai abordar isso, né? Vai falar do Mahayana, é muito interessante isso aqui, né? Aí esse aqui e o próximo a gente olha na semana que vem, quarta da semana que vem. Tá quase no fim, porque a gente tem mais ou menos 10 capítulos, eu acho, e aí termina. Acho que até o final do mês, mais tardar, início de junho, a gente está completando aqui, né? Mas é isso. Olha, Maurício, daqui a pouco eu tô aí. Espera. Mas tá aberto, gente. Henrique, Oi, Norini. oi, queridos. Tudo bom? Tudo bom, Bom, gente? É muito interessante, né? Como ele destrói, né? A gente aprende, né? A gente quer um caminho, a gente tem uma fórmula, a gente, mesmo sabendo e ouvindo o tempo inteiro que não tem uma fórmula, a gente, no fundo, a gente vai lendo, estudando e praticando e buscando um caminho, né? Então, é interessante porque desconstrói essa busca de caminho sem desconstruir o caminho, né? Ele não desvaloriza, isso. Uhum. né? Ele não desvaloriza isso. Então é muito todo ele muito sutil, né? De você entender que não está, mesmo que aquilo que a gente faz buscando, então vou estudar isso, vou fazer aquilo, vou fazer não sei o quê, mesmo isso ele não está apagando, ele não está desvalorizando isso, né? E muito interessante também quando ele fala essa coisa do vento, né? E porque a gente também quer moldar isso tudo, a gente quer aprender igual a gente está vendo, né? A gente quer fazer do mesmo jeito que você está fazendo, do mesmo jeito que a gente vê fazendo, não sei o quê. Então, você se permitir essa liberdade também de você fazer do jeito que vai, né? Dos seus ventos kármicos. Esse é muito. Nossa, os capítulos estão lindos, é muito bom. Ah, é como se a gente carregasse um processo um pouco fordista, né? Que a gente imagina que o processo vai acontecer e ele não deixa margem para isso, né? Porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação. A gente vai precisar dessa sensibilidade, né? Para poder lidar. E a gente até sabe disso, né? No fundo, você sabe que cada caso é um caso, cada ser é um ser, cada forma é uma forma. Ah, Mas mesmo assim você vai ali, botando no, sabe, botando padrão.
Muito bom. Mas, Henrique, Oi, Bia. eu não vejo ele desvalorizando esses ensinamentos de uma maneira mais racional, né? Eu acho que ele Não. coloca no mesmo pé, né? Uhum. Tanto a racionalidade quanto essas experiências de graveto, de grito, de koan, né? Quer dizer, na verdade, ambos são meios hábeis, né? É. E andar no vento, né? Com o vento das pessoas, seria nenhuma das duas coisas, né? Na verdade, uma outra coisa, né? Você não está querendo forçosamente despertar ninguém, né? Você está andando no fluxo, né? De alguma maneira, você vai tocar a pessoa de algum jeito, né? Ou a pessoa vai se ver tocada de alguma maneira, né? Uhum. Mas seria também um meio hábil ou simplesmente uma outra coisa totalmente diferente, né? Seria, vamos dizer, na linguagem do SEB, seria praticar pelo menos a sabedoria do espelho, de uma forma profunda, né? Que seria permitir entender realmente o mundo que o outro está vendo, do jeito que ele está vendo, sem tirar nem pôr, né? Sem consertar, basicamente, que eu acho que é a nossa grande aflição, né? Que é dar uma arrumadinha no outro, assim, né? E aí é como se isso fosse tentar consertar o vento, né? Se a gente for usar a imagem que ele traz, né? Tentar consertar o vento. E não tem como, né? Consertar o vento. Aí seria essa não é nenhuma autorização, mas é um acolhimento muito profundo, né? É, eu treino muito essa questão dos processos criativos, quer dizer, na verdade, a disciplina que eu dou na faculdade é essa, processos criativos, né? Uma delas, né? Então, é exatamente isso, né? Como é que você vai tocar na pessoa de maneira que ela, né, gere, né, alguma Uhum. coisa, né, a partir da experiência dela, né? Quer dizer, é muito difícil, né, você incutir alguma coisa no outro, né? Você pode esperar que aquilo coagule de alguma maneira, né? Tanto a informação É, racional quanto o susto. é como se o outro precisasse autorizar o vento dele como um vento que ele pode ah, pegar aquele vento e aquele vento vai levar ele até o ponto final. Mas é como se a gente não tivesse essa autorização interna, porque como se culturalmente e socialmente a gente tivesse uns 2 ou 3 tipos de vento que são vendidos através da mídia e de muitos outros meios como ventos legítimos e os outros não seriam válidos, não estariam ao pé de serem utilizados, né? Não teriam a dignidade mínima, não sei, ou a sofisticação e assim por diante. Então é como se a gente fosse julgador também com os nossos próprios ventos, né? Então, ainda que eventualmente chegue alguém do nosso lado e abençoe aquele vento, por mais que a gente sinta torto, a nossa prática vai ser internamente autorizar aquele vento como um vento digno, né? De tornar aquilo algo que a gente possa ado- a- a- alinhar, né? Como ele usa, né? Alinhar e aí poder seguir como um barco, né? Que alinhou aquilo e foi, né? Uma das coisas assim que eu vejo muito claramente, né, é o processo reativo, né, contra, né, a pessoa vai lá e não, né, reage Uhum. contra, né, não entende que é melhor deixar fluir do que ficar resmungando dizendo que está difícil, né?
Então, é um momento que é mais complicado de lidar, né? Porque é como se tu estivesse falando agora já de uma prática espiritual, que a pessoa não olha desse jeito, mas no fundo é sobre isso que está acontecendo. Porque vamos dizer, é igual a gente sentado na almofada lidando com os nossos karmas. É a mesma coisa que está acontecendo, é uma prática espiritual, a gente pode chamar de uma aula universitária de processo criativo, mas é uma prática espiritual que está acontecendo, né? Como é que a gente lida com esses ventos que não deveriam estar aqui, por exemplo, né? Como você disse aí, como foi dito a partir do texto, tudo é uma questão de comunicação, né? Exato, é. Aí se torna uma prática espiritual, no fundo, é sobre isso, né? Certamente. Então, Legal, obrigado, Bia. obrigada, Henrique. Obrigado. O Trungpa Rinpoche que gosta muito desse assunto, né? Porque ele, inclusive esse texto que a gente está estudando aos domingos, né? Trabalho, sexo, dinheiro, a gente agora está dentro do grande campo do trabalho, olhando um capítulo que chama Caos e Criatividade. E ele tem como uma emanação de Dorje Drolo, né? Trungpa Rinpoche é uma emanação de Dorje Drolo, os Trungpas Rinpoches vêm disso, né? Esse aspecto do caos, ele é muito presente, porque é uma energia muito intensa, né? Disruptiva praticamente. E então é como se não fosse um processo bonzinho, né? Ele não vai tentar se adequar a alguma coisa. E diferentes ensinamentos dele, ele vai sempre olhar para a sensação de caos. Ele diz aquilo é um manancial de energia. É maravilhoso, porque o caos tem muita energia dentro. É como se, eu fico imaginando ele olhando alguém quase salivando, assim, né? Pelo caos. Porque está olhando aquilo como, ele não está olhando com uma mente que gosta ou que não gosta, né? Ele está vendo o quanto de energia que tem armazenado ali e que está em processo de ebulição, que é capaz de romper um monte de coisa. Ele está olhando assim, né? Ele não está olhando com uma mente de certo e de errado. Ele não está julgando, né? Ele está olhando com um olho muito mais profundo, né? Como se fosse anterior ao julgamento. Ele diz, aqui tem muita energia, dá para fazer muita coisa. E aí a criatividade vem de quando alinha os ventos e aí a coisa anda, né? A criatividade aparece. Então ele tem alguns ensinamentos muito legais, assim, que não é que ele privilegia o caos, mas ele dá um nascimento elevado para essa situação. E se a gente vem por dentro do caminho da perfeição, por dentro do caminho como se fosse de um apego à harmonia e à paz, aquilo então a gente pensa, bom, se não tiver tudo limpinho, aquilo não vai acontecer. E ele não olha assim, né? É muito interessante. É de novo, para a gente que vem culturalmente nessa coisa de equilíbrio emocional e bem-estar, aí a Trungpa Rinpoche e esses ensinamentos do Muso Soze que são muito estranhos, né? Porque eles não estão falando sobre isso, né? Não que eles querem que a gente passe mal, mas é que é um outro jeito, né? Um outro jeito. Tá, gente, já são 9 horas. Eu acho que nós vamos ficar por aqui. A gente vai fazer dedicação. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida.
todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. King Lub Chosun Ring Lu Che Zan Ning Sa Sun Cha Par Pel Dru Jiu Chosun Na Wadan Midrau Du Sung Ge De Shou.